Para a gente dar continuidade às notícias da quinta-feira aqui no nosso estado. Boa noite, Isis. Boa noite a todos. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Bianca. Boa noite para você que está em casa, que segue com a gente em mais uma edição do Jornal da Cidade. E o JC começa com imagens de um assalto violento na capital. Mais um, semelhante ao que ocorreu domingo no Cocó, mas dessa vez no bairro Benfica. A vítima foi esfaqueada, arrastada no asfalto e chega a gritar pedindo ajuda, mas sem sucesso porque era um local escuro e sem movimentação. De onde está ao vivo a Mônica Damasceno. Boa noite para você, Mônica. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Bianca. Boa noite também a todos que acompanham o Jornal da Cidade. Pois é, nós estamos aqui no bairro Benfica, exatamente no cruzamento da rua Olívio Câmara com a rua José Viana de Araújo, que foi onde aconteceu essa tentativa de assalto. Nas imagens é possível perceber o momento em que esse criminoso já aparece de forma bastante agressiva, esfaqueando a vítima que resiste, que tenta escapar. A vítima chega a cair no chão, gritar por socorro. A movimentação estava praticamente sem existir aqui no local. Na verdade, não tinha movimentação, era de madrugada, na madrugada do último domingo, e a vítima gritava por socorro, pedia ajuda e o bandido, o criminoso, insistia em tentar, enfim, assaltar, levar os pertences dessa vítima. Não conseguiu efetuar o crime. A vítima foi para o IJF, onde foi atendido e passa bem. No sábado passado também aconteceu a mesma coisa ali no bairro Cocó. Essas são as informações, eu volto com você. Obrigada, Mônica. Veja agora outros destaques da edição de hoje. Semáforos escondidos atrás de árvores provocam acidentes em cruzamentos da capital. No interior, celular explode enquanto criança assistia vídeos. Enel pede prudência no consumo de energia para que bandeira tarifária continue verde, mais barata. E como fica a obrigação do uso da máscara nos ônibus e nas unidades de saúde? O cearense continua respeitando a proteção? O Jornal da Cidade já está no ar. Olha, os semáforos fazem parte da estratégia de segurança do trânsito. Mas e quando eles são motivo de acidentes? Você não entendeu? A gente vai mostrar agora com exemplos práticos que foram registrados aqui em Fortaleza. São equipamentos que estão funcionando normalmente, porém, encobertos por galhos de árvores, acabam confundindo os motoristas. E aí já viu, né? Se tornam sinônimo de desordem e batidas. Hoje a sinalização é visível. Situação bem diferente de alguns dias atrás, quando a filha do Matias passava pelo cruzamento das ruas Dona Leopoldina e João Brígido, no centro de Fortaleza, e não conseguiu identificar que o sinal estava fechado para ela. O semáforo estava escondido atrás de galhos de árvores. O acidente foi inevitável. O sinal, quando estava ficando vermelho, ele apagava total. Além disso, a planta, que hoje nós estamos vendo que já foi cortada, ela fechava todo o sinal. E nem tinha faixa de pedestre nem nada. Ela parou, olhou, tinha um carro parado do outro lado e ela avançou. O prejuízo foi calculado em cerca de R$80 mil, já que o outro veículo deu perda total. Matias não descarta entrar com ação contra a prefeitura. Vamos recorrer à prefeitura e acho até que seria justo que ela se comprometesse em pagar, porque, graças a Deus, nós tínhamos um seguro, tá? Mas é uma situação que poderia ser evitada se tivesse um controle, uma prevenção no tráfego de nossa cidade. O monitoramento da sinalização é feito pela própria Autarquia de Trânsito de Fortaleza. Segundo o coordenador da Central da Mobilidade para a Preservação de Vidas no Trânsito, quando são encontradas situações desse tipo, a AMC busca soluções rápidas. Fazer vistorias para verificar pontos onde a visibilidade desses equipamentos está de alguma maneira obstruída ou dificultada, né? Então a gente busca identificar esses pontos de forma prévia para que a gente envie para a empresa que faz a manutenção, né, digamos, dessas podas, digamos, que é a Ubifor. E aí essas demandas são feitas e executadas pela Ubifor. Por meio de nota, a Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza disse que mantém cronograma de serviços de poda de árvores em toda a capital e que os trabalhos são realizados de acordo com a necessidade.
inclusive desobstrução de semáforos e placas de trânsito. Quanto ao cruzamento das ruas Dona Leopoldina e João Brígido, a Urbifor disse que a ação já foi realizada. Além do equipamento eletrônico, nenhum outro tipo de sinalização vertical e horizontal nesse trecho da via indica se é necessário parar no cruzamento. Ou seja, com os galhos cobrindo o semáforo, ficou difícil para os condutores identificar o tipo de sinalização no momento. Nestes casos, segundo a MC, os motoristas devem ter ainda mais atenção. A gente pede para que o motorista ele tenha essa atenção. Se ele não consegue visualizar, né, o equipamento, nós temos outras sinalizações que indicam a presença de um semáforo no local. Então a gente pede que o usuário ele olhe para a sinalização como um todo, né? Um trator bateu contra um micro-ônibus na BR-230 em Várzea Alegre e Farias Brito, no Cariri. Hugo Delion tem mais informações. Olá, boa noite, Bianca, boa noite para todo mundo. Das 12 pessoas que estavam no micro-ônibus, 11 ficaram levemente feridas. 10 deram entrada no Hospital São Raimundo, em Crato. 9 foram liberadas em seguida, depois de receber atendimento médico. Uma mulher em estado de saúde um pouco mais grave foi socorrida, transferida para o Hospital Regional do Cariri, em Juazeiro do Norte. Todos os passageiros eram pacientes que retornavam de Juazeiro do Norte para Cariús, no centro-sul do estado, quando o ônibus que trafegava pela BR-230 foi atingido por um trator que estava desgovernado. O impacto foi muito forte, muito ferro retorcido, inclusive o trator ficou completamente destruído. A nossa produção entrou em contato com a assessoria do Hospital Regional do Cariri, mas como o nome da vítima não foi divulgado, a gente não soube o estado de saúde dela. Hugo Delion para o Jornal da Cidade. Ok, Hugo, obrigado. Diretamente com as informações do Cariri. E um caminhão bateu em um poste e bloqueou parte da Avenida Dom Lustosa, em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza. A fiação ficou espalhada no asfalto e a Enel precisou interditar a pista. O caminhão teria estourado o pneu ao bater no meio-fio. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido. Em Sobral, na região norte do estado, o acidente envolveu um VLT e uma retroescavadeira. Jonas Deison. Uma composição do veículo leve sobre trilhos, o VLT de Sobral, ficou com a lateral destruída após colidir com uma retroescavadeira na manhã dessa quinta-feira no bairro Dom José. A retroescavadeira estava operando nas proximidades do trilho quando aconteceu o acidente. Em nota, o Metrofon informou que a colisão lateral de um VLT com a retroescavadeira causou apenas danos materiais. O veículo foi direcionado para o centro de manutenções. A linha sul do VLT de Sobral ficou sem operar até as 10h10 da manhã e a linha norte seguiu normalmente. Nesse momento, todo o VLT de Sobral está operando normalmente. Jonas Deison para o Jornal da Cidade. Obrigado, Jonas. E militantes do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, ocuparam a sede da Habitafor, a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza. Eles querem a criação de uma cozinha solidária para distribuição de refeições gratuitas e a implantação de um programa de habitação. A Prefeitura recebeu uma comissão de manifestantes e agendou um novo encontro para o dia 20 de setembro. Em nota, a Habitafor esclareceu que mantém uma política habitacional baseada em 4 eixos principais: produção e melhorias de casas, regularização fundiária e urbanização de assentamentos. Até agora, a ANEEL vem sinalizando para a continuidade da bandeira verde no país, isso até dezembro. Mas os consumidores não podem descuidar. Em tempos de calor, a Lucinda apela para tudo que estiver disponível. Ela tem um ventilador de estimação que leva para todo lugar e tenta driblar a quentura até quando está na cozinha. Aqui o tempo todo o ventilador ligado. Em todos os compartimentos tem ventilador. Tem um ar-condicionado no quarto porque eu não gosto de ar-condicionado, não me dou bem. Mas é ventilador direto. A conta de luz não tem sido uma surpresa nos últimos meses. E, pelo menos, se a temperatura não aumentar ainda mais, a previsão é de que o bolso dela e o nosso não sofram tanto com a conta de luz.
Aqui no Ceará, a lógica é simples. Na área urbana, quanto mais quente, maior o número de ventiladores e de aparelhos de ar-condicionado ligados. Na zona rural, o período sem chuva também representa um aumento no consumo de energia elétrica que é utilizada para a irrigação. Para alívio geral, pelo menos por enquanto, a previsão é que a gente continue na bandeira tarifária verde da conta de luz, pelo menos até o fim do ano. Segundo o ONS, que é o operador nacional do sistema, a perspectiva é boa, é que a gente mantenha a bandeira verde até o final do ano. Lembrando que o ONS é o responsável por coordenar todas as matrizes energéticas do país e a nossa principal é a hidráulica. Então, dependendo do nível dos reservatórios, ele sinaliza para a ANEEL e a ANEEL aplica aquela bandeira pertinente para que os consumidores possam diminuir o consumo. O responsável explica que a Agência Nacional de Energia Elétrica pode mudar a regra no meio do jogo. Se o consumo estiver desenfreado, é preciso manter o sistema. Então, a dica para o bolso e para garantir a manutenção de um abastecimento sustentável é economizar, mesmo em tempos de calor. A Enel está sempre recomendando que utilize ar-condicionado de maneira precavida. Não adianta você colocar no 16 achando que vai gelar mais rápido. A temperatura ela vai setar aquela final, ou seja, se você colocar no 20 ou no 16, a diminuição da temperatura vai ser a mesma, só que um vai estacionar no 20 e o outro vai até o 16 gastando mais energia. Vamos agora de futebol? Depois de ser eliminado pelo Fluminense da Copa do Brasil, o Fortaleza reclamou bastante da arbitragem. Carlos Henrique Costa já está aqui no nosso telão, porque essa não foi a primeira vez que a arbitragem chamou a atenção num jogo que tinha o Fortaleza ali no campo, né, Carlos? Boa noite para você. Tudo bem, Bianca? Boa noite para você e para todos que nos acompanham. E provavelmente não será a última, viu? O presidente Marcelo Paes reclama desde o jogo de ida contra o Fluminense, aquele gol do Romero que seria provavelmente o empate do Fortaleza, né? Que traria uma vantagem para esse jogo da volta. Houve um impedimento muito milimétrico ali dado pelo VAR. E aí foi uma das reclamações do presidente Marcelo Paes. Nesse jogo de ontem, lá no Maracanã completamente lotado, quase 70 mil pessoas. O Fortaleza começou jogando bem, abriu o placar de 2-0 no primeiro tempo. E aí no segundo tempo, houve uma penalidade cometida pelo Emanuel Brits. A polêmica toda está aí, porque algumas câmeras mostram o contato do Emanuel Brits fora da área com o jogador do Fluminense, né? O jogador estava saindo da área e aí próximo à linha ali, mais saindo da área, o Emanuel Brits tem esse contato e aí o árbitro de campo não deu pênalti, e aí o VAR chamou, marcou o pênalti e aí iniciou a arrancada do Fluminense para esse duelo. É algo que eliminou o Fortaleza, né, da Copa do Brasil. O empate eliminava o Fortaleza, porque o Fluminense ganhou o jogo da ida por 1-0, e foi algo que deixou os torcedores bastante chateados, né, dizendo inclusive que o Fortaleza caiu dessa competição, mas caiu de pé. E aí o presidente Marcelo Paes, logo após esse jogo, logo após esse duelo, deu um pronunciamento nas redes sociais do clube. Inclusive ele ficou pelo Rio de Janeiro, a delegação veio quase que toda aqui para Fortaleza. Apenas os atletas que moram no Rio, que têm familiares no Rio, ficaram para hoje, para passar o dia com os seus familiares. E o Marcelo Paes também ficou, porque hoje ele se reuniu com a CBF para tratar sobre esses assuntos de arbitragem. Vamos ver um trechinho do pronunciamento que o presidente do Fortaleza concedeu nas redes sociais do clube. A comissão de arbitragem precisa rever isso. Isso está acabando com o espetáculo do futebol brasileiro, dá uma desilusão no torcedor, patrocinador que se desestimula por erros assim inaceitáveis. O que é que justifica o cara dar um pênalti daquele que o árbitro não deu em campo, né? E depois ainda o segundo gol do Fluminense com impedimento novamente extremamente duvidoso. 3 lances contra o Fortaleza nesse confronto, todos, ao meu ver, com erro ou no mínimo com uma possibilidade muito grande de erro, e foram contra a gente, que resultaram numa desclassificação. Aí como é que fica? O dinheiro da Copa do Brasil, da passagem de fase que não vem, né? Os pontos no ranking da CBF, uma sequência, a moral e tudo. É um absurdo o que tem acontecido no futebol brasileiro no tocante à arbitragem. O empate cedido para o Fluminense, a arbitragem que prejudicou o Fortaleza e a dificuldade do Ceará de encontrar um novo técnico estão no comentário de hoje do nosso Camisa 8, o Luiz Henrique Pontes. Olá.
Olá, boa noite. O Fortaleza está fora da fase semifinal da Copa do Brasil. O jogo da volta diante do Fluminense no Maracanã vai demorar um bom tempo para ser esquecido por todos lá no PC. Ao abrir 2-0 no placar, o Leão estava bem pertinho da próxima fase da competição e da cota de premiação de 8 milhões de reais. Mas eis que entra em ação o árbitro goiano Wilton Pereira Sampaio, que inclusive vai estar ali com vaga garantida na Copa do Mundo do Catar. Influenciado pelo árbitro de vídeo, o cidadão do apito assinalou um pênalti bem duvidoso e difícil de ser marcado. Mas, como vocês podem ver aí na imagem, ele de fato existiu. A imagem mostra o início da falta no limite da grande área. Quem não tem nada a ver com isso foi Paulo Henrique Ganso. Ele foi lá e diminuiu o prejuízo do Flusão. Mas no segundo lance, ainda mais controverso, foi o gol aí validado de Germancano, com o atacante nitidamente com a cabeça à frente do defensor tricolor. De novo, o árbitro de vídeo entrou em ação, traçou as linhas, sei lá de que forma foi, e validou o gol. Detalhe, a regra diz que apenas braços e mãos não são levados em conta caso estejam à frente aí, porque não podem ser utilizados para marcar um gol. A regra é clara, mas a parte corporal do jogador que estava à frente da linha da zaga tricolor era a cabeça de Germancano. Até onde eu saiba, gol de cabeça vale, consequentemente, o impedimento deveria ter sido marcado e, claro, essa história que a gente viu deveria ter um outro final. Resumindo, meteram a mão no Fortaleza, foi uma tremenda sacanagem o que fizeram com o Leão do PC. Quem também está com esse mesmo sentimento de estar sendo sacaneado é a torcida do Ceará, meus amigos. A passividade da diretoria em achar um substituto para Marquinhos Santos é de deixar qualquer um perplexo. Desde o fim da noite de domingo até este exato momento, a turma que comanda o departamento de futebol alvinegro não conseguiu achar um nome para assumir o cargo. 7 treinadores foram sondados e todos recusaram o convite. Das duas, uma. Deve haver algo muito errado em Porangabuçu, por isso ninguém quer ir para lá, ou os dirigentes do Ceará estão procurando no lugar errado. Aguardemos cenas do próximo capítulo dessa novelinha chata pra caramba. Boa noite para todo mundo, até mais. Ainda hoje no JC, celular explode enquanto criança assistia vídeos. E já no próximo bloco, quanto tempo cada partido terá no horário eleitoral do rádio e da TV?
Em Paracuru, no litoral oeste do Ceará, o presidente da Câmara de Vereadores, o ex-presidente e vereadores do município foram alvos da Operação Salário Sagrado. Mônica Damasceno vai voltar aqui para o nosso ao vivo porque a suspeita é de que eles participem de um esquema de rachadinha, né, Mônica? Exatamente, Bianca. A suspeita da Polícia Civil é essa e a polícia começou a investigar justamente a partir de denúncias desses funcionários comissionados que estavam sendo pressionados para que parte dos salários fossem direcionados a essas pessoas. 11 mandados de busca e apreensão, inclusive, foram cumpridos nesta quinta-feira pela Polícia Civil. 8 foram cumpridos com relação a bloqueios de ativo financeiro, 8 afastamentos, das funções públicas, 4 mandados foram cumpridos na própria Câmara Municipal de Paracuru, além de outras medidas cautelares, como, por exemplo, o bloqueio de ativos financeiros. Esses investigados são suspeitos das práticas de vários crimes, dentre esses crimes contra a administração pública, também contra o peculato e lavagem de dinheiro. As investigações, elas seguem acontecendo na cidade e nós, ao longo da semana, vamos trazendo outros detalhes. Essas são as informações, eu volto com vocês. Obrigado, Mônica. O candidato petista Eumano de Freitas fez uma caminhada no bairro Cristo Redentor. Os apoiadores do Eumano de Freitas e Camilo Santana se reuniram no cruzamento das ruas Dom Hélio e Padre Cícero. Os candidatos petistas fizeram uma caminhada aqui no bairro Cristo Redentor. E a expectativa é que toda a agenda da campanha seja casada, tanto para Camilo Santana como Eumano de Freitas. Nós vamos percorrer todo o estado do Ceará, todas as regiões, inclusive a capital aqui de Fortaleza, levando as propostas do Lula, do Camilo e do Eumano para o Ceará, mostrando o que foi feito ao longo desses últimos 7 anos e meio no Ceará e os desafios que nós temos pela frente. O Eumano é o candidato para continuar aquilo que está bom, para corrigir aquilo que precisa ser corrigido e fazer avançar. Nós queremos garantir que essas políticas continuem, para continuar a melhorar a vida do povo cearense. É garantir escola em tempo integral, é garantir a descentralização da saúde, para que a saúde esteja cada vez mais perto do cidadão, atender melhor. E muito importante, nós termos mais emprego e mais renda para o nosso povo. O candidato ao Executivo do Ceará explicou a escolha do bairro Cristo Redentor para fazer a caminhada. Uma região histórica da nossa cidade, com obras muito importantes. Aqui nós tivemos uma reforma da Escola de Ensino Médio, Estado de Alagoas. Aqui nós tivemos o Complexo Mais Infância. Aqui nós temos melhorias de ações do Estado, ajudando a nossa capital, que nós vamos continuar a fazer. Eumano também falou sobre as propostas para a segurança. Segundo ele, se eleito, irá ampliar as equipes do raio para as cidades com mais de 20 mil habitantes. Vamos continuar reforçando as forças de segurança, seja na ampliação do raio, para as cidades acima de 20 mil habitantes, seja para garantir um reforço muito importante na área da inteligência, com o nosso Centro Integrado de Segurança Pública, construído pelo governador Camilo, e que lá eu vou unificar todas as inteligências das áreas de segurança do estado do Ceará e reforçar a Polícia Civil. Após a caminhada, Eumano participou de gravações. Depois esteve no Encontro da Educação no Comitê Central de Fortaleza. Roberto Cláudio, do PDT, participou de caminhada no bairro Bom Jardim, em Fortaleza, na manhã de hoje. Depois, tomou café da manhã na Associação dos Defensores Públicos do Ceará. À tarde, esteve em Pacajus, onde se reuniu com lideranças. E à noite, participa da inauguração de um comitê na Avenida Santos Dumont. Capitão Wagner, do União Brasil, participou da inauguração de um comitê na tarde de hoje e seguiu para uma reunião em Paracuru, no litoral oeste. Serley Leal, da Unidade Popular, fez caminhada no centro da cidade e à noite participa de evento na Casa de Referência da Mulher, Preta Simoa. Zé Batista, do PSTU, visitou canteiros de obras, participou de reunião interna do partido e de reunião virtual com apoiadores. Chico Malta, do PCB, não divulgou a agenda. Com o final do prazo para registro de candidaturas, o Tribunal Regional Eleitoral realizou uma audiência pública com representantes dos partidos e emissoras de rádio e TV para a deliberação sobre o horário eleitoral gratuito. Durante a audiência foi definido o tempo destinado aos candidatos proporcionais, deputado federal e deputado estadual e majoritários, governador e senador, de acordo com o número de representantes na Câmara Federal.
E por isso, a aliança liderada pelo União Brasil, que tem o capitão Wagner como candidato ao governo, fica com o maior tempo de propaganda. Eumano de Freitas, do PT, vem em segundo lugar. E em terceiro, Roberto Cláudio, do PDT. O sistema hoje vai ser configurado de acordo com as últimas decisões judiciais até o momento anterior a essa reunião. Qualquer decisão judicial posterior que pode acontecer, é feita uma nova configuração e uma nova divisão do horário eleitoral. A propaganda eleitoral gratuita começa a passar no rádio e na TV a partir da próxima sexta-feira e vai até o dia 29 de setembro. Para o TRE, o maior desafio será a fiscalização do conteúdo das propagandas, que não pode conter mensagens agressivas. O candidato e as candidatas, vão mostrar à população, através de rede de inserções, as suas propostas, o que eles pretendem fazer, o que eles já fizeram na administração pública, e aí, contanto que não sejam proferidas ofensas à honra e à imagem e nem propalada desinformação. Durante a audiência também foi definida como será feita a entrega do material de propaganda às emissoras. O grupo Cidade de Comunicação terá mais uma vez a responsabilidade de veicular as campanhas aos eleitores cearenses e está preparado para isso. O Grupo Cidade está pronto para iniciar a propaganda eleitoral, vai começar no dia 26 de agosto. Nós vamos gerar para Fortaleza, para as emissoras, aliás, de todo o estado do Ceará, para as emissoras de TV. Já a ordem de veiculação da propaganda em rede de cada partido político, federação ou coligação para o primeiro dia do horário eleitoral gratuito foi definida em sorteio. Nós estamos ajustando com os partidos políticos a maneira mais fácil, mais segura e mais conciliada para que não haja prejuízo no envio das mídias das propagandas eleitorais. De acordo com o TRE, capitão Wagner, do União Brasil, ficou com o maior tempo de propaganda no rádio e na TV, 3 minutos e 50 segundos. Eumano de Freitas, do PT, aparece em segundo lugar, com 3:37. Roberto Cláudio, do PDT, terá 2 minutos e 32 segundos. E para conferir outros detalhes sobre o tempo destinado à propaganda eleitoral para outros candidatos, é só direcionar a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aqui no cantinho da tela. A sequência de apresentação dos candidatos na televisão e no rádio é tema do comentário da cientista política Carla Michele Quaresma. Olá, muito boa noite a todos. Hoje o TRE definiu, através de sorteio, a ordem de apresentação dos candidatos no horário gratuito de propaganda eleitoral que se inicia no dia 26 de agosto. Nesse primeiro momento, os candidatos costumam mostrar a história de vida, a história pessoal, mas já criando uma distinção em relação aos demais candidatos. A primeira aparição será do candidato Eumano de Freitas, que exibirá o seu principal trunfo, o apoio do ex-presidente Lula e do ex-governador Camilo Santana. Ele será seguido pelo capitão Wagner, que tentará convencer o eleitor de que é a alternativa, um projeto já desgastado no estado do Ceará. E finalmente será a vez do Roberto Cláudio, que utilizará o fato de ter sido por 2 vezes prefeito de Fortaleza e considerado um bom gestor pela população como seu diferencial nessa disputa. O horário gratuito de propaganda eleitoral é um importante instrumento para os candidatos, principalmente porque ele chega a segmentos da sociedade que não têm acesso à internet ou têm um acesso limitado. Então, nesse momento, é necessário criar estratégias discursivas mais assertivas para garantir que os eleitores possam se decidir a partir daquilo que é apresentado no horário. É com vocês, Bianca e Alexandre. Obrigada, Carla. Bom, daqui a pouco o robô que está auxiliando na limpeza de Fortaleza. Você vai ver também celular pega fogo e explode enquanto criança assistia vídeos no interior do estado. Jornal da Cidade. Oferecimento.
Olha, dizem que empreender está no sangue. E se tivesse também nas escolas, hein? Pensando nisso, o Sebrae desenvolve um projeto em parceria com as prefeituras cearenses. E o foco é que as crianças tenham acesso a práticas de empreendedorismo desde muito cedo. Empreender é a palavra do momento. Imagine como seria se a gente tivesse lições de inovação, criatividade e desenvolvimento de negócios assim, desde a escola. Pois é, justamente esta é a intenção do projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos, uma iniciativa do Sebrae e das Secretarias de Educação. A articuladora de educação do Sebrae explica que aqui no Ceará o alcance é bastante expressivo. Muito antes disso, já existiam iniciativas aqui no Ceará. É considerado um estado muito empreendedor e hoje nós temos mais de 66 prefeituras engajadas, né, através de suas secretarias de educação, nesse programa. Só em Fortaleza, o programa atingiu a marca de 125 mil alunos impactados. A Escola Municipal Odilon Braveza, no bairro Dias Macedo, é uma das unidades que aderiu ao Jovem Empreendedor Primeiros Passos. No geral, os conceitos chegam aos estudantes do 1º ao 9º ano. Aqui, as habilidades empreendedoras são trabalhadas no contraturno, dentro das aulas de educação patrimonial. Os pais já voltaram até a escola para dar o feedback de como os alunos levaram as lições para dentro de casa. A nossa escola está inserida numa comunidade em que as famílias possuem pequenos comércios, né? E a partir do projeto JEP de empreendedores, as crianças começaram a entender realmente o que os pais faziam. Ideias criativas já surgiram por aqui. Isso porque o programa trabalha várias competências que estão ligadas ao ato de empreender. E as lições desenvolvem comportamentos criativos e práticos, como a gestão financeira. Eles aprendem a ter educação financeira, né, nesse curso, aprendem a ter autoconfiança, né, a colocar ideias que eles desenvolvem na mente deles num papel e produzi-las, né, torná-las físicas. Muita gente acredita que as lições sobre empreendedorismo só servem para quem vai abrir novos negócios, mas não é bem assim não. E um exemplo disso a gente encontra aqui, o Vinícius, que planeja ser veterinário e já sabe muito bem como vai utilizar esses conceitos na nova profissão. O Vinícius percebeu, por exemplo, que para se diferenciar no mercado de pets pode usar outras ferramentas, como as redes sociais. Eu quero oferecer bem como divulgar minha marca. Se eu for um veterinário, eu quero mostrar como eu cuido bem dos animais, como eu faço cirurgias, eu mostro as minhas promoções, as ofertas, essas coisas mesmo. E assim, o empreendedorismo vai se consolidando ainda mais na perspectiva dos pequenos cearenses. Neste contexto, a escola se torna um facilitador para um futuro promissor, começando dos primeiros passos até que cada criança se veja como um jovem empreendedor. A criança, ela é inovadora, ela é criativa. Nosso papel enquanto escola é só abrir os caminhos para que esse processo aconteça. O que é que nós chamamos de atitudes empreendedoras? A capacidade de identificar oportunidades, a inovação, a criatividade, como tomar decisões, autonomia, protagonismo. Então, são atitudes pessoais, comportamentais que podem ser úteis em qualquer área da vida. Um celular explodiu enquanto uma criança assistia vídeos. Isso aconteceu no interior do Ceará. Mônica Damasceno, a criança se feriu com a explosão? Olha, Alexandre, ainda bem não. O pequeno Bernardo, de 6 anos, lá de Quiterianópolis, filho da Eugênia, que é professora, estava assistindo ao smartphone, assistindo um desenho, quando percebeu que uma fumaça estava saindo do celular. Assim que o garoto percebeu isso, jogou o celular bem longe. Minutos depois, o aparelho acabou explodindo. A mãe ficou assustada, a família também ficou bastante assustada, mas graças a Deus o aparelho não explodiu na mão do garoto. Cenas como essa nós já vimos inúmeras vezes acontecerem, inclusive nós já trouxemos vários alertas. É muito comum essas crianças pegarem o smartphone para assistir e também para jogar. Então, nesse momento, pode ser que haja um superaquecimento da bateria e isso vem acontecer. Outro risco são os carregadores piratas. Fica aí esse importante alerta. Bianca e Alexandre.
Um promotor de justiça foi preso hoje em flagrante, suspeito de matar um homem no bairro Cidade dos Funcionários aqui em Fortaleza. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, ele teria discutido com a vítima, esse homem, de 72 anos, e atirado. A nossa equipe está no local apurando mais informações, mas segundo testemunhas, o suspeito entrou na casa da vítima e atirou na cabeça e também no coração, aqui no peito. Em seguida, tentou fugir, mas o filho da vítima impediu a fuga. A polícia foi acionada e o suspeito encaminhado ao Departamento de Homicídios. O promotor deve se apresentar ainda hoje à Procuradoria-Geral de Justiça. Mesmo após a Anvisa ter desobrigado o uso das máscaras nos aeroportos e dentro dos aviões, nos ônibus e terminais do Ceará, nada mudou. Nas unidades de saúde também, só entra e permanece quem estiver protegendo nariz e boca. Os índices da Covid-19 seguem baixos no Ceará e vem apresentando queda desde o começo de julho, segundo as autoridades de saúde. Mesmo assim, será que esse é o momento para deixar a máscara de lado? Não acho seguro. Inclusive a minha está aqui no bolso. Vou ter que colocar. Continuo usando, é proteção, né? Já está quase toda a população vacinada, Eu me sinto um pouco mais tranquila em relação a isso. Para os especialistas, o uso da máscara continua sendo muito importante. Eles afirmam que a pandemia não tem data para acabar e o que vai acontecer em algum momento é a transição para uma endemia. Mas tudo isso depende do ritmo da vacinação no mundo inteiro e do não surgimento de novas variantes que escapem às vacinas. Estabelecimentos de saúde, transportes públicos, ainda vale a pena manter a orientação de seguir com a máscara pela grande concentração de pessoas e pelo número de pessoas que provavelmente estarão doentes nos casos das unidades de saúde. Mas o que a gente vem vendo é que realmente há uma diminuição no número dos casos e isso dá segurança para relaxar um pouco nessas medidas de obrigação. A baixa adesão à dose de reforço também preocupa. Um levantamento realizado no final do mês passado pela Secretaria de Saúde de Fortaleza aponta que somente na capital cerca de 500 mil pessoas que estão aptas a concluir o ciclo vacinal não compareceram a nenhum ponto de vacinação. Segundo a especialista, a falsa sensação de normalidade contribui para esse cenário. A pandemia ela sistematizou o uso do álcool em gel, para manuseio de superfícies de uso comum, O próprio uso da máscara em algumas situações em que a pessoa considere que há demasiadas pessoas. É um hábito que já foi naturalizado pela população e eu acho que sim, isso veio para ficar e isso veio em nosso favor. Olha, um robô está ajudando Fortaleza a ficar mais limpa. O equipamento é utilizado nas galerias pluviais e já removeu mais de 40 toneladas de dejetos em 27 quilômetros de inspeção. O objetivo, de acordo com a Secretaria do Meio Ambiente, é percorrer 150 quilômetros até 2025. Temos 3 anos ainda pela frente. O robô da videoinspeção entra nas galerias pluviais a partir de um ponto de acesso na rua e percorre o canal até encontrar dejetos que estejam interrompendo ali a passagem da água da chuva. A câmera instalada no equipamento também vistoria possíveis ligações clandestinas de esgoto. Todas as informações são enviadas em tempo real à equipe de limpeza. O Jornal da Cidade termina aqui. Às 6h30, Luciana Ribeiro e Miguel Anderson Costa chegam com um balanço geral amanhã. Excelente noite para você. Assista agora ao Jornal da Record. Em seguida, Reis e Amor Sem Igual. Para você, uma excelente noite. Até amanhã. Tchau.